Bom dia, queridos, graça e paz. Que Deus ele abençoe você, sua casa, sua família, seus projetos, seus sonhos. Você creu nesse louvor ministrado? Então olhe para alguém que está do seu lado e diga: tem vida aí. É uma alegria poder uma vez mais assomar este púlpito para ministrar a doce, boa e poderosa palavra de Deus. Tenho consciência, convicção da responsabilidade que temos de estar neste altar, porque nós não estamos ministrando para qualquer pessoa, para qualquer povo, mas eu estou ministrando para a igreja do Senhor Jesus, para você que é especial para Deus. Você é tão especial para Deus que Ele enviou Jesus Cristo para que uma vez mais a oportunidade nos fosse dada e a aliança fosse reestabelecida. Fale para alguém: você não é qualquer um, você é a imagem e semelhança de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para ministrar para você nessa manhã. Você está pronto? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Lucas, número 1, versículo de número 37. Enquanto você abre, alguns não sabem, mas Deus, Ele, por sua graça, bondade e misericórdia, em fevereiro desse ano, Ele me deu a graça de poder escrever o meu primeiro livro. E foi lançado aqui na nossa sede. O tema do livro é: que reino é esse? Esse livro ele vai falar sobre o reino do medo, o reino da culpa, o reino da ganância, o reino dos coaches, o reino das magias, branca, negra, o reino do satanismo, do ocultismo, mas ele também vai falar sobre o reino de Deus. Você sabia que tem muitas pessoas que estão vivendo sem saber no ocultismo, até mesmo dentro das igrejas? Esse livro ele vai direto ao ponto, ele fala exatamente isso. Talvez você fale assim: pastor, hoje eu não vim preparado para adquiri-lo. Não tem problema. Ele está nas plataformas Amazon, ele é distribuído para mais de 100 países. É só você digitar lá que reino é esse e você vai conseguir adquiri-lo. Amém? Todos acharam a palavra de Deus? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: porque para Deus nada é impossível. Eu quero fazer uma aplicação temática nessa manhã. E eu dei um tema que, na verdade, eu digo que ele é uma pergunta retórica. E o tema é o seguinte: a pergunta é: impossível? Vire para alguém e pergunta, fala: impossível? Complete dizendo: Deus faz. Deus, Ele faz impossível. É esse o tema dessa aplicação. Como diz o texto introdutório, nós, muitas das vezes, quando nós pensamos nessa palavra impossível e olhamos para nós mesmos, é bem verdade que nós olhamos para a nossa vida quando nós estamos passando por algum momento de adversidade, de tribulação, de provação. Nós olhamos para isso e pensamos assim: não tem mais jeito. Isso daí é impossível para mim. Talvez muitas das vezes quando nós estamos diante de algum problema familiar, quando nós estamos passando por dificuldade no nosso seio familiar, parece que não tem mais solução. Quando nós olhamos para as nossas contas, parece que elas nunca fecham. As coisas, elas de repente, elas estão bem, aí do nada vem uma doença que muitas das vezes parece que ela é incurável, um problema insolúvel, ou alguns sonhos que parece que ele nunca vai se realizar. Parece que o tempo vai passando e a gente vai ali colecionando expectativas e frustrações, e os sonhos não chegam, nunca se realizam. E quando nós olhamos muitas das vezes ao nosso redor e nos deparamos com esse cenário que muitas das vezes é de caos, é de tristeza, de desesperança, aí de forma consciente ou inconsciente a gente ou verbaliza ou pensa: não dá mais, não tem jeito, eu vou jogar a toalha porque é impossível, eu não aguento mais tentar, eu não aguento mais lutar, eu não aguento mais lutar por essa família, por esse negócio, por esse projeto, por esse sonho, não dá mais, eu desisto. Mas eu tenho boas novas da parte de Deus para você nessa manhã. Nós precisamos entender de uma vez por todas que aquilo que para nós é impossível, que nós não vemos soluções, que nós não vemos jeito, para Deus é apenas uma oportunidade de operar e fazer o sobrenatural. Aquilo que nós falamos assim: não tem jeito, é difícil. Aí Deus ele fala: fique calmo, fica tranquilo. É difícil para você, mas você está esquecendo que eu sou o Senhor. Há alguma coisa deveras difícil para mim? Aquilo que nós qualificamos como impossível, para o nosso Deus nem entra na escala de coisas difíceis.
A nossa impossibilidade está ao passo de uma palavra de Deus. Fala, se Deus quiser, Ele dará apenas uma palavra e vai mudar tudo. A minha história, o meu matrimônio, os meus projetos, os meus sonhos. Nós precisamos entender isso, queridos. O impossível que nós vemos não é impossível para Deus. Por isso que Lucas 1,37, que nós acabamos de ler, ele é categórico em dizer: porque para Deus não há nada impossível, nada, absolutamente nada. E essa não é apenas uma frase de efeito para provocar a sua emoção e fazer com que você sinta algum frio, arrepio e saia daqui emocionado. Não é uma palavra retórica de alguém que quer chamar a sua atenção e fazer com que você saia daqui somente nas emoções. Não, é a Bíblia que diz isso. Fale para alguém: meu irmão, é a Bíblia que diz isso. Não é na palavra do homem, é a palavra de Deus. Não é a palavra de efeito, mas é a realidade para aqueles que creem, buscam e reconhecem o poder de Deus. Porque há um Deus nos céus que não é volátil, Ele não muda com as situações, Ele não teme as guerras, pode estar frio ou calor, Ele é imutável, porque Ele é o grande eu sou, Ele tudo pode, Ele tudo vê, e Ele está em todos os ambientes. Pastor, Ele está em todos os ambientes, sim. Até mesmo lá no seu quarto, quando você está chorando, achando que a sua vida não vale a pena, esse Deus está dizendo assim: eu estou contigo, filho. A gente canta isso muitas das vezes. Quando nós pensamos que não há saída, meu irmão, Deus está trabalhando em nosso favor. Quando nós achamos que terminou, nós falamos: já não dá mais, Deus está dizendo assim: ei, esse é o fim desta etapa. Ainda tem muita coisa para você, a estrada é longa, você está apenas olhando para baixo. Por isso que nós temos que elevar os nossos olhos para o monte. E por mais que a nossa humanidade vai nos dizer de onde nos virá o socorro, o Espírito Santo de Deus que está nesse lugar, Ele nos faz ter a convicção de que o nosso socorro não vem da mídia, dos líderes do sistema. O nosso socorro vem do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, o Deus que nunca perde uma batalha, o Deus que fala e cumpre. Ele é o Jeová Jireh, Ele tudo provê. Glória a Deus. Aleluia. Quando nós pensamos que tudo acabou, Ele fala apenas um novo começo. Fale para alguém que está do seu lado: há recomeço para você nessa noite. Quando nós falamos sobre isso, ainda a título de introdução, nós temos que pensar na história de Abraão e Sara. Eles estavam com uma idade avançada, diga a idade avançada. Pela lógica humana, já não dava mais. Pela lógica humana, Sara, ela já tinha passado da idade de conceber. Sara já não tinha mais condições de realizar. Diga, pela ótica humana. Quando nós olhamos pela ótica humana, meus irmãos, a gente vê impossibilidades. Quando nós olhamos pela ótica humana, não tem como gerar. Quando nós olhamos pela ótica humana, realmente tudo acabou. Quando nós olhamos pela ótica humana, não tem como acontecer o sobrenatural. E eles estavam vendo aí dessa maneira, pela ótica humana, não tem como conceber. Às vezes, o que Deus tem para nós é tão absurdo, humanamente falamos, que nós nos comportamos como Abraão. Abraão, quando ouviu a promessa, ele riu. Fale, sabe por que ele riu? Toque alguém e diga, sabe por que ele riu? Porque os olhos deles estavam firmados na terra. Quando os nossos olhos estão firmados na terra, no horizontal, nas concepções humanas, nós falamos isso que Deus quer, é impossível, é um absurdo. Outras vezes nós falamos assim, não, errou de endereço, essa profecia, essa visão era para alguém. Não, errou de endereço, eu não sou merecedor. Isso é verdade, nós não somos. Mas não é por merecimento, é graça. É por misericórdia. Há uma diferença entre graça e misericórdia. Eu já disse isso aqui. Certa vez,
O pai olhou para o seu filho e falou: filho, é apenas para ilustrar e fixar a diferenciação entre uma e outra. Ele falou: filho, eu vou trabalhar e eu quero que você faça o exercício escolar que você tem para fazer. O pai saiu, foi trabalhar, voltou, o filho dele não tinha feito o exercício. Ele falou: filho, você está de castigo, vai para o seu quarto, você vai ficar 1 hora de castigo. Quando deu 20 minutos que o filho dele estava de castigo, ele falou: filho, pode sair do seu castigo. Aí o filho dele falou assim: papai, o senhor falou que o meu castigo era de 1 hora. Ele falou: isso, filho, eu quero te ensinar o que é misericórdia. Misericórdia, diga misericórdia, é redução de pena. Aí ele falou: mas papai, é isso? Ele falou: mas filho, agora se arrume, porque nós iremos sair para tomar um sorvete. Ele: pai, o senhor não está bem. Porque eu não fiz o exercício, o senhor já reduziu a pena, agora está me convidando para tomar um sorvete. Ele: sim, filho, eu quero te ensinar o que é graça. Graça é receber mesmo sem merecimento. Nós recebemos porque a graça do Senhor tem nos alcançado de geração em geração. O texto vai dizer que ele riu, a promessa era absurda. O texto diz: a um homem de 100 anos vai nascer um filho. A um homem e uma mulher que já estão lutando tanto vão conseguir alcançar a vitória. Em uma família que está em crise há anos, será que tem como reverter esse quadro? Eu estou parafraseando. Em uma criação de filho que foi fora dos princípios estabelecidos pela palavra, será que há jeito? É isso que muitas das vezes nós estamos falando. Será que tem condições? Gênesis 17:17 vai dizer isso. Mas Deus disse, diga Deus disse. Diga de novo, Deus disse. Há uma diferença quando Deus fala e o homem fala. O interessante desse texto é porque quem disse foi Deus. Eles estavam olhando nas palavras dos homens. Eu quero reafirmar isso daqui, trazendo para mim e para você. Nós estamos nos esquecendo de que quem disse para você a sua vocação foi Deus. O diabo pode lançar no seu rosto dúvidas, medo, mas você tem que falar: Satanás, quem disse foi Deus. Se fosse o pastor, poderia falhar. Se fosse o líder, poderia falhar. Mas quem disse foi um Deus que não dormita, não tosqueneja. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Disse Deus, então vai acontecer. O texto vai dizer: haveria alguma coisa impossível para Deus? Ao tempo determinado, diz a palavra do Senhor, tornarei para ti nesse tempo de vida, e Sara terá um filho. Agora repita comigo: no tempo devido eu receberei a promessa. No tempo devido eu serei honrado. No tempo devido tomarei posse da promessa de Deus. A palavra vai dizer em Gênesis 18:14, e assim aconteceu. Muitas das vezes, sabe onde está o problema, meu irmão? É porque Deus, ele faz a promessa e nós queremos recebê-la fora do tempo devido. Então fale com alguém, fala: calma, Deus não esqueceu de você. Ainda não está no tempo devido. Ele é fiel. Esse é apenas um exemplo a título de introdução, porque talvez nós estejamos, queridos, enfrentando tantas situações que parece que não tem solução. Mas Deus, ele nos lembra através da sua palavra que nada é maior do que Ele. Às vezes nós estamos ouvindo tantas pessoas, convivendo em tantos ambientes destrutivos e malignos, que Deus está falando com a gente. Às vezes ele vinha até o anjo, e a gente está acreditando mais no homem do que na voz do anjo enviado pelo Senhor. Às vezes nós estamos tão voltados para a nossa crença limitante, mente limitada, que não consegue olhar como águia, apenas como galinha, olhando para os lados. Estamos ciscando o chão, e Deus está dizendo assim: é uma promessa para você. Pare de ciscar o chão, olhe para o autor e consumador da tua fé. Eu tenho coisas grandes para você. Eu já estabeleci e há de acontecer.
Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero, na manhã desse dia, falar sobre 4 áreas das nossas vidas em que, por mais que nós pensemos que não há jeito, humanamente falando, Deus, Ele faz o impossível. Quando eu penso nisso, eu quero falar de família. E ao falar de família, eu lembro da história de José. José, todos sabem, vivia no seio familiar. José, ele estava junto dos seus irmãos, da sua família. Ele tem um sonho. E ele conta para os seus irmãos. Ele conta na casa do seu pai. É bem verdade, irmãos, que quando nós estamos na nossa família, eu estou sendo, nesse momento literal, não estou falando família no sentido metafórico da coisa, estou falando família de sangue, carne. Às vezes é muito difícil quando nós estamos dentro da nossa casa, no convívio dos nossos pais, dos nossos irmãos, e nós contamos as coisas, os nossos sonhos, e aí nós somos decepcionados, nós somos traídos. Porque é bem verdade que fora do nosso seio familiar, quando acontece alguma coisa nesse sentido, por mais que a gente fique triste, a gente até fala, tudo bem, acontece, eles são de fora, mas quando nós estamos no seio da nossa família, e os nossos próprios irmãos, eles nos vendem, nos traem, o ambiente é hostil, nós somos destratados pelo pai, às vezes ouvimos aquela palavra, a pior coisa foi quando eu te gerei, você não era para fazer parte dessa família. Isso é destrutivo, humanamente falando, é doloroso. Foi isso que aconteceu com José. Eu estou parafraseando. Ele estava no meio da família, ele contou o sonho dele, e o que aconteceu com ele? Ele foi vendido pelo irmão dele. Quantas das vezes nós somos vendidos, os nossos sonhos são vendidos pelos nossos próprios irmãos, contam os nossos segredos, torcem pelo nosso mal, e nós olhamos para a nossa família e falamos, como que eu vou acreditar em alguma coisa se eu não consigo ter talvez o amor do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos? Como que eu vou acreditar em alguém de fora? E o diabo vai dizendo assim, não acredite, sua mãe fez isso, seu pai fez isso, seu irmão fez isso. Mas só que o Deus dos céus, irmãos, Ele não esquece de nós. Mas o texto diz que ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi preso injustamente por causa da sua família, ele foi separado da família. Quantas famílias estão separadas e destruídas? Mas só que para o diabo estão destruídas de forma definitiva. Mas há um Deus nos céus que Ele restaura a família, irmãos. Há um Deus nos céus que junta famílias separadas. Há um Deus no céu que faz junção de irmãos que já não estavam e não estão se falando. Há um Deus nos céus que muda a história, que para a lua se for necessário. Há um Deus nos céus que abre o mar se necessário for. Há um Deus nos céus, se o mar não abrir, Ele faz você andar sobre ele. Há um Deus nos céus que não perde batalha. E esse mesmo Deus, Ele pega o seu e o meu problema, a sua e a minha dificuldade, e Ele transforma em propósito. O que é que nós passamos que muitas das vezes nos deixa triste? É apenas o processo que Deus está utilizando para nos levar até o cumprimento da promessa dele. Se você crê nessa palavra, toque alguém que está do seu lado e diga, acalma, não chegou ao fim, Deus está cuidando de tudo. Nós cantamos, né? Deus está cuidando de tudo, e o meu trabalho é esperar e confiar no seu amor. Fale com o seu irmão, Ele está cuidando de tudo, irmão. Gênesis 50, 20 fala sobre isso. Vós bem intenteis o mal contra mim, porém Deus interveio para o bem. Conflitos familiares, irmãos, traições, mágoas, elas se transformam em reconciliação quando nós confiamos em Deus, quando nós deleitamos no Senhor, quando nós entregamos para Ele verdadeiramente a nossa causa. Poderia falar sobre a história de Ruth. Estou no contexto familiar. Ruth, ela tem a sua história marcada pela perda dos filhos.
tem ali, Noemi, ela perde ali o seu marido. Noemi era nora de Ruth. E ela poderia muito bem virar para sua sogra e falar: ó, eu vou embora, vou tocar minha vida, já deu. Você já não tem mais filho, minha história já foi marcada, já não tem como essa história ser refeita, reconstruída. Mas só que o texto vai falar sobre uma nora fiel. Uma nora que mesmo nos momentos de adversidade, ela creu que o Deus dos céus não tinha esquecido dela. O texto vai dizer que ela disse o seguinte: onde quer que tu fores, eu irei contigo. Ruth, capítulo 1, versos 16 e 17. Uma situação de caos insolúvel, que aos olhos dos homens já não tinha mais como ocorrer mudança, ocorrer uma transformação. Mas pela fidelidade dela, pelo fato dela honrar a Deus e honrar a existência da sua sogra, sabe o que aconteceu? O relacionamento foi restaurado e Ruth se tornou ancestral de Jesus Cristo e de Davi. Sabe o que acontece, meu irmão? Quando nós somos fiéis a Deus, quando nós temos compromisso com o Senhor, Ele transforma as nossas crises em restauração. Ele transforma as nossas dificuldades em bênçãos duradouras. Pastor, por que o Senhor está dizendo isso? Porque da mesma maneira que aconteceu com ela, e hoje nós estamos aqui relatando a história dela, eu tenho certeza que daqui a 10, 20, 30 anos, será você e eu, alguém vai dizer: sabe a história daquele irmão, daquela irmã, daquela jovem que estava lá na IBR Lisboa? As pessoas falaram que já não tinha mais jeito, estava com problema no casamento, com os filhos, veio do Brasil sem expectativa, ou de outras nações, de Angola, veio de lá, de Guiné, veio Porto Príncipe, São Tomé do Príncipe, eu sempre confundo. Angola, São Tomé, me ajuda, irmãos? Guiné, Moçambique, Cabo Verde. Tem alguém aí de lá? Dá um glória aí para ajudar o pregador. Aí você vai dizer assim: não tem mais jeito. Ele fala assim: eu te trouxe para essa nação, porque eu tenho coisas grandes para você. E vão dizer: veio um povo lá do Brasil, veio um povo da África, e eles marcaram a geração deles. Veio alguém lá da França, veio alguém das nações para Portugal, e eles mudaram a história. Fale para alguém: a sua história vai ser contada. Poderia falar sobre Ana. Ana era humilhada, era estéril, não podia ter filho, era motivo de vergonha para muitas pessoas. E sabe qual é o pior, irmãos? Muitas das vezes, quando nós estamos no pior do nosso deserto, às vezes até mesmo o sacerdote desacredita da nossa causa. Pastor, você está inventando isso? Não, está na Bíblia. Quando ela estava no ápice da sua angústia, o sacerdote falou: a essa hora do dia você está bêbada? Fala: tem deserto que é só você e Deus. Não é que o sacerdote seja uma pessoa ruim, não. É porque o deserto é seu, ele não vai entender. Mas também a honraria é sua. Ele não vai entender, porque o texto vai dizer que depois de ser humilhada, rejeitada por causa da sua infertilidade, Deus honrou a oração dela. Deus honrou a oração de Ana. Mas sabe o que há de interessante aqui também? É que ela falou assim: Senhor, aquilo que o Senhor me der, não é para eu ser arrogante e prepotente, não. Eu quero um filho para que eu o devolva para o Senhor. Eu quero um filho para que ele venha servir a sua vontade, o seu querer, os seus propósitos, os seus desígnios. Pastor, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Se você estiver pedindo algo por causa da sua vaidade e prepotência, para o seu deleite apenas, Deus vai dizer assim: eu não vou te dar, porque a honra é minha, a glória é minha, o louvor é meu, você é meu, tudo que você tem é meu. Mas se você pedir para a glória de Deus, não há inferno, não há diabo, não há demônio, porque a palavra diz: operando eu. Pode vir um terço dos demônios que caíram, e apenas uma palavra de Deus vai mudar a sua história. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Mas pastor, o senhor falou que vai falar de 4 áreas, tem 15 minutos, eu sei, eu normalmente atraso. Deus, Ele também cuida da nossa parte financeira, meu irmão.
Ele cuida de nós, Ele é o Deus que provê todas as coisas. Isso não é pecado. Não é pecado ser próspero. O pecado é você fazer da prosperidade o seu Deus. Fala, não tem como servir a dois deuses. Ou Deus ou a mamão. Escolha quem servais. Mas a prosperidade, ela é uma bênção quando nós colocamos a prosperidade no lugar dela. O texto vai dizer, e eu lembro aqui da história do povo de Israel no deserto. O povo não tinha comida. O povo estava perdido na concepção deles do deserto. Mas só que Deus, no momento da necessidade deles, enviou o maná dos céus. O nosso suprimento vem do Senhor. Quando eles olharam para eles mesmos e falaram, por que nós saímos de lá do Egito? Era melhor ter permanecido lá, estou parafraseando. Mas Deus, Ele faz chover comida. Fala, meu Deus, faz chover comida, se necessário for. Lá no Brasil, né, Lucão, a gente fala que do céu vem chuva ou bala perdida, né? Mas para o povo que espera em Deus, fala com teu irmão, fala, o povo que espera em Deus, recebe maná dos céus, recebe provisão, recebe vitória de Deus. Do nada entra um dinheiro na sua conta para pagar aquela dívida que você achava que não tinha jeito. Do nada vem ali uma porta de emprego que nós não esperávamos. Aí fala, pastor, não é do nada não. Do nada na ótica humana. Mas Deus já está no controle de tudo. Não há nada que pegue o nosso Deus de surpresa. Então Ele faz chover maná dos céus. Salmos 78, 24 diz isso. Deus, Ele provê, meus irmãos, mesmo quando os homens acham que não há mais jeito, quando o recurso acaba, quando não há jeito, aí Deus fala, agora calma, agora você vai entender que não é na força dos seus braços, agora você vai entender que não é por causa da sua intelectualidade, sou eu. A gente sempre canta, sou eu, mas na prática, nós falamos o que vai acontecer agora, os meus recursos acabaram, aí Deus vai dizer, eu já estou no seu lado há muito tempo. Chame por ele, clame por ele. Eu me lembro da viúva de Serepta. Na cabeça dela, eu estou parafraseando rápido e correndo aqui. Na cabeça dela, ela estava prestes a fazer a sua última refeição. Ela falou, eu vou fazer uma comida para mim e para o meu filho, e depois eu vou morrer. Talvez você entrou aqui nessa manhã dizendo, esse é meu último culto. Eu vou lá, se Deus não falar comigo, eu vou largar tudo. Essa é a minha última semana. Eu vou pegar minhas malas, vou voltar para o meu país. Eu não vou tentar mais. É o último bolo, é a última refeição, é a última comida. Deus não me vê. Ele não faz nada por mim. Ele esqueceu de mim. Talvez você entrou aqui nessa manhã com essa expectativa, ou com esse pensamento, ou com essa palavra decorada. Mas só que o texto vai dizer que ela clamou ao Deus dos céus. E o texto vai dizer, a farinha da panela não acabou. O azeite da botija não faltou. Eu abro um parênteses aqui para dizer, enquanto houver vasos. Agora eu falo de forma metafórica. Toque no teu irmão e fala, enquanto houver vasos, o azeite não vai parar de cair. Já que o Espírito Santo me impele a falar isso aqui, eu quero pedir licença para sair do físico para falar do metafísico rapidamente. Ele fala, a gente transmite. Talvez o azeite que nós estejamos sentindo falta é porque nós achamos que já não somos mais vasos. Só para o azeite quando não tiver mais vaso. E ele desce em vasos de barro. Fale com alguém, que vaso você é? É de ouro? Quer estar nas vitrines? Salmo 18 vai dizer que
olheiro estava fazendo um vaso, estava moldando o vaso. Pastor, você está saindo? Sim, quem manda é ele, então a gente obedece. Estava fazendo o vaso, moldando o vaso. Aí de repente o vaso cai da mão do olheiro, despedaça no chão. E ele pega os cacos, e ele junta os cacos do vaso, e ele começa a fazer o caco de vaso passar pelo processo. Pastor, está muito difícil para mim, é o processo. Pastor, mas por que esse processo? Porque tem tanta vaidade em nós que muitas das vezes a gente não enxerga. Tem tanta arrogância que às vezes a gente não enxerga. A gente está clamando por azeite, ele está dizendo, você ainda está no caco. Se necessário for, a gente canta. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Fechando parênteses, voltando para a palavra direta. Aleluia. Não parou de descer o azeite nos vasos. De repente ela falou assim: acabaram os vasos. Mas porque Deus proveu na vida dela. Quem pegar essa mensagem no corte vai dizer: o pastor saiu, entrou. É porque eu também sou servo, ele que manda, a gente obedece. E através daquela multiplicação, daquela provisão, ela pagou as dívidas. Fala, pagou as dívidas. E viveu do resto. Quando nós nos voltamos para Deus, nos submetemos a Deus, Ele não vai fazer com que nós vivamos na escassez. Vai ser superabundante. Superabundante. Poderia falar da multiplicação dos pães e peixes. Um menino pequeno, um menino pequeno, inexpressível, trazia a porta para a multiplicação. Repete comigo da forma que eu vou dizer aqui agora. Uma pessoa pequena, como eu, inexpressiva, que muitas das vezes nem convidado para a mesa sou, trago dentro de mim a porta necessária para revolucionar Portugal. É de você mesmo que Deus está falando. É de mim, alguém insignificante, que não é convidado para as mesas, mas nós temos pães e peixes, nós temos água, nós temos a palavra e o Deus da palavra dentro de nós. Era um menino pequeno, inexpressivo, mas o Deus da palavra falou: eu vou usar ele, ou melhor, eu irei usá-lo, eu irei usá-la, porque a preciosidade de Deus está na fragilidade, dentro da fragilidade de um vaso de barro, de um pequeno frasco. Talvez as pessoas não tenham te enxergado, glória a Deus, mas eu tenho a convicção de que a terceira pessoa da Trindade, quando você adentrou por aquelas portas, ele falou: seja bem-vindo, campeão. Seja bem-vinda, campeã. Ninguém te vê, mas eu te vejo. Ninguém dá nada por você, mas eu dei o meu filho para morrer na cruz do Calvário por você. As pessoas acham que você não tem nada, mas você tem a minha palavra. Tem habilidades dentro de você, tem vocações dentro de você, e há um propósito de Deus para nós. Aleluia. Mas o Deus que nós estamos pregando nessa manhã, Ele também está preocupado com a nossa, ou com a área da nossa vida que nós chamamos de saúde. Deus tem cura física para nós. Poderia falar do leproso. Ele tinha uma situação tão complicada que ele estava à margem da sociedade. Mas o que é interessante é que o Senhor Jesus, diz a palavra do Senhor nosso Deus em Mateus 8:3, diz assim: Jesus tocou nele. O texto fala isso. Diga: Jesus tocou no leproso. Diga. Quando Jesus toca no leproso, irmãos, a primeira coisa que ele está a dizer aqui, estou parafraseando dentro do
crisma que eu me propus a ministrar nessa manhã. Ele está dizendo assim: o sistema diz que nós temos que nos afastar dos leprosos, mas eu quebro o sistema porque eu estou acima do sistema. O sistema diz que você é desprezível, mas a sua forma desprezível, junto com o toque das minhas mãos, faz coisas maravilhosas, porque não é você, sou eu. Deus, Ele quebra a lógica para mudar a nossa história. Deus, Ele quebra o sistema para mudar a nossa história. Eu vou repetir, diga: Deus, Ele quebra o sistema. Eu vou mais, diga: mesmo se o sistema quiser me travar, se necessário for, Deus destrói o sistema, porque Ele é Deus. Aleluia, aleluia. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Aleluia. Ele está acima do sistema. Ele está acima das lógicas. Eu poderia falar, meus irmãos, da mulher do fluxo de sangue, 12 anos sendo humilhada, desprezada. Ali tem várias lições, eu vou correr. Primeira coisa que está provada é que o dinheiro, ele pode muito, mas não pode tudo. Digo, dinheiro, ele pode muito, mas não pode tudo. Deus, Ele pega a história dessa mulher, e a Bíblia vai dizer que ela vendeu tudo, foi em tudo quanto era lugar. Tem muitas pessoas que podem fazer muitas coisas, mas elas não podem fazer todas as coisas. O dinheiro dela a levou a alguns lugares, o dinheiro dela a deu alguns privilégios, mas há um momento em que o Deus dos céus, através da sua vontade absoluta, Ele fala aqui assim: agora você está de frente comigo. E Ele fala assim: não é o seu dinheiro, não é a sua fama, não é as suas conexões, é apenas o tocar da orla do meu vestido. Se ela soubesse disso, ela teria guardado o seu dinheiro e apenas se humilhava. Diga, se humilhava. Mas muitas pessoas preferem pagar o preço por desobediência, e o Filho do Homem está passando e dizendo: é simples, toque na orla do meu vestido. Quando ela tocou, um toque fez o que 12 anos de sofrimento não foi capaz de fazer. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Tem coisas na nossa vida física que o Filho do Homem está dizendo assim: basta apenas você tocar em mim. Eu vou falar. Mas a gente está correndo atrás de profetas, a gente está correndo atrás de revelações, a gente está correndo atrás de pessoas expressivas. Por isso que a Bíblia vai dizer que no final dos tempos vão dizer: eles ali, eles aqui. Não vos espanteis com isso, mas o Filho do Homem está dentro de vós, lá no silêncio do seu quarto. Tem gente pegando aviões e tantas coisas, não julgo. Eu estou dentro de um contexto. Estão indo pegar aviões para encontrar um Cristo que já está no seu quarto. Fale com alguém, ele está perto de você, meu irmão. Toca na orla do vestido dele. Toca nele, toca nele, toca nele, toca nele, toca nele. Toca nele, toca nele, toca nele. Toca nele. Eu poderia falar da história de Lázaro. Todo mundo estava montando um protocolo para Jesus. Se ele vier, vai chamar Jesus. Vai lá, chama Jesus. Ele tem que vir logo antes de sepultarem. Ele tem que vir logo antes de fazer 4 dias. Estavam querendo determinar o momento que Deus deveria agir, ou que Jesus deveria agir. O tempo passa. Eles mandam um mensageiro falar com Jesus. Jesus, nem aí. Porque Eclesiastes 3 vai dizer: há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Eu estou pensando para trazer para cá. Há tempo dele falar, de Deus falar, e há tempo dele ficar em silêncio. Há tempo dele falar através das tempestades, mas também há tempo dele falar através da brisa suave. Elias, você está querendo ouvir barulho, ele está falando contigo através da brisa.
dentro da caverna escondida, Elias. Você está procurando provisão humana e Ele está enviando o corvo para suprir a sua necessidade, Elias. Você está achando que são as suas conexões, mas é o Deus da palavra, Criador dos céus e da terra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Pastor, e a quarta parte? O Deus que cura, o Deus que provê, o Deus que guarda a família. É um Deus que nos criou com um propósito. Tem um chamado de Deus para nós. Tem um chamado de Deus para nós. Ele chama Moisés. Ele fala: Moisés, eu tenho algo contigo. Há um povo a ser liberto, que está sofrendo. Aí ele fala: eu não sou eloquente. Ele fala: Senhor, eu não posso. Senhor, não tem como. Senhor, eu sou pequeno demais. Senhor, tem misericórdia de mim. Êxodo 4:10. Ele diz assim: ah, Senhor, eu não sou eloquente. E disse Deus: eu serei a sua boca. Fala: Deus será a minha boca. É Ele que fala através de mim. Deus, Ele capacita, meus irmãos, a quem Ele chama. Se Ele nos vocacionou e nos vocacionou, Ele nos chama. Talvez você entrou aqui nessa manhã, eu corro, se sentindo como Jeremias, um jovem inseguro, uma jovem insegura, um adolescente inseguro, um homem, uma mulher maduro, inseguro. A gente fala: eu não sei falar. Tudo bem, é Ele que vai colocar a palavra na boca. Eu sou uma criança, eu não tenho condições. Jeremias 1:6 diz isso. E Deus respondeu: não digas eu sou uma criança, porque todo aquele que eu te enviar, diga: Deus já tem aqueles quem Ele vai me enviar. Deus, Ele não perdeu o controle, irmãos. Quando Deus nos projetou, Ele já tinha um propósito definido para nós. Ele já sabe onde Ele quer te enviar. Ele já sabe o lugar que Ele vai colocar você, para que você fale do reino dEle, para que você diga que é um Deus nos céus. Jeremias 1:7 fala isso. As nossas limitações humanas, elas não impedem o cumprimento da promessa. Coloca-se de pé, para você achar que eu estou acabando. Eu poderia falar de Davi, aqui eu estou correndo para a conclusão. Eu poderia falar de Davi. Davi, um simples pastor, que estava lá no campo, cuidando das ovelhas. Davi era tão inexpressível, que nem lugar na mesa ele tinha. Davi, ele era tão inexpressivo, que quando Samuel chegou, o pai dele nem lembrava dele. Estou parafraseando, eu estou aqui forçando a exegese, sem criar uma heresia, claro. Ele era tão inexpressível, que ele não era contado nem na mesa, meus irmãos. Eu tenho um segredo para te falar. Essas mesas que muitas das vezes você chora porque não faz parte, achando que você deveria estar lá, é Deus que está te livrando desse lugar. Porque algumas mesas, eu vou falar, não são mesas, são chiqueiros. Estão servindo bolotas, que está destruindo lideranças, ministérios, propósitos, chamados. Mas quando for a mesa que o rei designou para você, o pai será obrigado a dizer: chamem Davi. Nós não podemos nos assentar até que ele chegue. Você, profeta, e profetiza. Toque no ombro de alguém e diga: quando for a mesa de Deus para você, eles terão que te chamar, porque o que você carrega vem de Deus, vem de Deus, vem de